Olá! Hoje é dia de café e fé. É o dia do nosso papo gostoso, aquele papo de coração para coração. É bom estarmos juntos para o nosso café e fé, podermos conversar sobre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se encarna, do Deus que assume a nossa história na cruz, que desmancha tudo aquilo que foi feito em Adão para nós ganharmos uma nova natureza que vem em 3 tempos da salvação. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado. É sempre trazendo companheiros, amigos, irmãos. E mais uma vez aqui no Café e Fé, nós temos a presença do Márcio Frois, irmão do coração. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado novamente pelo convite. Aqui nós vamos continuar olhando a mensagem do Evangelho e você tem aí os links das nossas redes sociais aí para que você possa conhecer mais o nosso material e também você possa ser um parceiro nosso na oração, na contribuição, na divulgação, compartilhando os vídeos com outras pessoas para a propagação da palavra de Deus. Então eu diria para você, pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos conversado aqui sobre ansiedade, num programa que está gravado, está no YouTube, você pode entrar, que é da ansiedade ao descanso. Também tem um outro programa que a gente teve falando sobre o guardar o coração, não é? A Bíblia dizendo sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes, as ações da vida, aquilo que nós vamos fazer. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre do que guardar o coração, não é? A gente precisa guardar o coração, e aí a gente viu que o coração guardado pela pessoa de Cristo, pela obra dele, que ele veio fazer, né? Exatamente. E tratar dessas coisas que a cultura em que nós vivemos, a cultura caída, a cultura sem esperança, a cultura que é uma escuridão, uma trevas. A Bíblia até diz que ele nos tirou desse império da escuridão, das trevas, das sombras, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós hoje queríamos falar um pouquinho sobre de que guardar o coração. Que precisa guardar o coração, precisa. Sim. Não é? Nas oportunidades, nós falamos do o que é guardar o coração. Depois, na outra oportunidade, de como guardar o coração. O senhor se lembra como guardar o coração? Pois é. Guardando ouvido, boca e pé, olho e pé.
A qualidade das nossas conversações, a qualidade daquilo que nós vemos e a qualidade do nosso caminhar. No mundo moderno são muitos os fatores geradores de ansiedade, né, pastor? Muitos. Então, daí a importância de colocar um guarda na porta do nosso coração, protegendo daquilo que entra via sentidos. Né? Pois é. Até eu citei uma frase, num deles, é uma frase muito bonita de São Tomás de Aquino, que ele dizia: nada há no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Eu aprendi, quando eu estudava latim, na forma de dizer: nili est intellectus quod non fuero primus insenso. Ficou bonito isso. Ficou bonito, né? Fica parecendo que eu sou culto. Mas aí a história é a seguinte: como é que nós vamos... Por que guardar o coração? De que guardar o coração? Do que nós vamos precisar guardar? A gente tem problemas que são de ordem de hábitos, não é? De atitudes. E aqui nós vemos em Provérbios capítulo 4, 23 a 27, isso já foi abordado lá num outro programa, mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente adiante de ti, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E aí, como é que a gente faz? Nós sofremos os assédios dos ódios. Homens são muito mexidos com a parte sexual, as tentações, também as dívidas financeiras, problemas. Como é que a gente vai... Eu vi uma historinha de uma menina que eu conheci, era casada, 7 anos, ela amava muito o marido, gostava muito, mas começou a se envolver no trabalho com um colega. No início ela se sentia animada com aquela aventura, mas logo a ansiedade começou a tomar conta. E a pressão de esconder o relacionamento ilícito, o medo de ser descoberta, a culpa constante transformaram dias em um ciclo de preocupação incessante. E ela começou a perder o sono, foi perdendo o rendimento no trabalho e caiu em tensão emocional, afetou sua saúde. A ansiedade se tornou tão esmagadora que ela acabou confessando que foi um desastre. Confessou de maneira errada, sem sabedoria. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, e quando eu a conheci estava um bagaço. Estava só os trapos. E começou com pequena coisinha, né? Coisinha... Ela era uma moça bonita. Às vezes uma conversa indevida. Indevida, né? Relacionamentos ilícitos. A princípio, pastor, eu gostaria de fazer um pequeno destaque. Que o livro de Provérbios, alguns teólogos importantes, eles defendem a ideia de que, na verdade, o livro de Provérbios é um livro de um pai preparando o filho, no caso Salomão com Robão, para ser o próximo rei. Então é um pai, por isso que o livro de Provérbios é cheio de filho meu. É um pai dando as instruções de como ser um rei, como ser um homem,
E uma das características que o rei ele precisa é estar livre de ansiedades, não é? Então, de cara, nós vemos que é um ensino, pastor, cheio de afeto. Afeto de um pai para um filho. Esse ensino é um ensino de Deus para os seus filhos. Então, inicialmente já vemos uma carga afetiva e de preocupação com os riscos que o Filho de Deus também está sendo submetido. Certamente. Né? Então, se é verdade que guardar o coração é colocar um guarda na porta do cofre, e que nós devemos guardar o coração guardando os olhos, os ouvidos, os lábios, os pés, o texto agora ele vai nos dizer do que guardar. E porque existem muitos fatores geradores de ansiedade em nossas vidas. E logo o primeiro é esse que o senhor falou, não é? A importância de se guardar de relações afetivas indevidas. Ilícitas, ou seja, adultério, fornicação, prostituição. Uma mínima conversa ilícita, ela pode desenvolver para coisas impensáveis, colocando em risco toda a carreira de uma pessoa. Tanto a carreira familiar, como a carreira ministerial. Os desastres, eles são, por vezes, imprevisíveis. E esse é justamente o primeiro tópico desse apresentado logo na sequência do texto que nos diz como guardar o coração. Virão 4 elementos dos quais nós devemos guardar o coração. É guardar, primeiramente, de relacionamentos afetivos ilícitos. Está em Provérbios 5, de 1 a 23. Nós não vamos ler o texto todo, né? É longo, né? Mas você pode ler na sua casa. Mas nós podemos destacar o verso 7 e o 8, que diz assim: Agora, pois, filho, ó Salomão falando com Roboão, olha Deus falando com você e comigo. Uma mensagem de afeto, de preocupação legítima. Filho meu, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Se você que me ouve é uma mulher, afasta o caminho do homem adúltero, de relações ilícitas, relações que você se relacionar com alguém que não lhe pertence. É um grande fator de ansiedade, estresse, além de ser, obviamente, pecado. E os desdobramentos, né, pastor? Os efeitos disso aí são enormes, porque não só os efeitos pessoais e também no parceiro, mas as famílias e depois a sociedade vai sofrer a consequência de um prazer tão rápido, né? Eu gosto muito daquele texto lá de Hebreus, quando a Bíblia diz que Moisés preferiu padecer com o povo no deserto a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque o pecado tem um prazer, mas esse prazer é passageiro e ele vai trazer consequências. Nós não pegamos em fogo sem queimar. Exatamente. E vai ter consequências, né? E depois das questões afetivas, pastor, qualquer outra questão que é altamente geradora de ansiedade? A questão? Peraí. Vamos esperar um pouquinho. O tempo está passando aqui. Já que a gente volta... Será que é ansiedade? Não é. Já que a gente volta para descobrir qual é o outro ponto que precisa ser abordado. Voltamos já. Nós estávamos conversando ali que tem uma outra coisa, né? Sim. Que é a dívidas e a transferência de credibilidade. Fala um pouquinho sobre isso. Essa questão econômica. Lembre-se que é o rei falando com o príncipe.
a questão econômica, a questão de você ser fiador, de você emprestar a sua credibilidade e assim assumir dívidas, é um fator muito gerador de ansiedade na vida do... Você sabe que no livro de Provérbios há 6 vezes que Salomão fala para o filho para não ser fiador. Eu sei que às vezes precisa, Sim. mas olha, normalmente quando se é fiador, você perde o dinheiro e perde o amigo. A Bíblia diz isso. Nessa passagem, ele, ao meu ver, ele destaca o perigo de ser fiador, mas mais ainda, ele destaca o perigo de ser um fiador displicente. Se por um acaso você caiu nessa cilada, você não seja displicente, você acompanhe toda a situação para ver, mas isso vai gerar ansiedade. Vai ficar barato. Eu gosto de quando Jesus disse assim: quando você emprestar, empreste, mas não espere a paga. Olha aí. Que aí você não fica ansioso. Exatamente. Né? Porque as dívidas, elas geram um desgaste muito grande nas pessoas. Eu tenho visto muito, eu já tive muitas dívidas no passado. Eu levei cerca de 5 anos para pagar todas as dívidas. Os economistas dizem que você leva de 5 a 7 anos quando você faz dívidas, e aí aquilo vai consumindo, né? Esse é um alerta sobre como a gente tratar com o dinheiro, para não ficar endividado, para não ficar... Porque ali é fonte de consumir. A pessoa pega um empréstimo para pagar outro empréstimo e aquele outro, e daqui a pouco, e aí vai e se empobrece, não é? Com aquela, porque além de não ter ânimo de trabalhar, porque você fica preocupado, fica ansioso. Mas tem outra coisa ainda aí pela frente que o escritor de Provérbios vai falar sobre essa coisa que gera ansiedade. O que é? É a preguiça ou a improdutividade, não é? É bem verdade que o ansioso, por vezes, ele é um hiperatarefado. Mas o outro extremo, que é o extremo da preguiça e da improdutividade, também é um grande gerador de ansiedade. Sim, porque qual a consequência da preguiça e da improdutividade? É a pobreza, é a miséria, a escassez, não é? E são fatores altamente estressantes, fatores altamente geradores de ansiedade, né? O texto, ele ainda nos dá um destaque do verso 11, pastor, que diz assim: assim, sendo um preguiçoso, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu costumo dizer que a preguiça é você operar abaixo do seu potencial. Uhum. Se você opera acima do seu potencial, você está sendo um hiperatarefado. Você vai viver sobre intenso estresse e as consequências virão. Mas você também viver abaixo do seu potencial é preguiça. O Senhor, ele concedeu a cada um de nós um determinado potencial. Se ele concedeu a você um potencial, digamos assim, um potencial número 7, e você opera no 3, você é um preguiçoso. Aí a pobreza, ela virá sobre você, vai te abater e será um fator muito gerador de ansiedade. Agora, se o seu potencial for 10 e você está operando no 12, você também está prejudicando a si mesmo e também aqueles com quem você convive. A preguiça é você operar abaixo do seu potencial. Nós vamos prestar contas ao Senhor daquilo que recebemos. E a hipertarefa é operar acima. É o workaholic, né? Que é aquele que fica o tempo todo trabalhando, às vezes até para dar uma satisfação inconsciente aos outros da sua potencialidade e até da sua imagem. Eu gosto da alegoria do carro. Se você está dentro de um carro e a estrada permite 110. Se você estiver andando a 80, né, você está operando abaixo do potencial. Agora, se você ficar andando a 150, você daí está assim, você está correndo riscos e gerando riscos para as pessoas. O próprio carro pode não funcionar tão bem, não é? É evidente que há momentos em que, às vezes, a gente vai fazer uma ultrapassagem e acelera um pouquinho, ultrapassou, volta
volta. Porque a Bíblia também diz que nós não devemos dormir na cega. No momento da colheita, o agricultor não pode dormir, ele tem que colher, porque aquele produto, você ficar dormindo na cega, o produto, ele não vai esperar você descansar, você precisa colher. E aquele também que vai na velocidade de 80, quando a permitida é 110, ele pode causar acidentes também por excesso de vagareza. Pode até dormir no volante, né? Pode. Então, tanto um quanto o outro, eles estão causando problemas, né? Sim. Então, nós já vimos aqui que os relacionamentos afetivos ilícitos são geradores de ansiedade. Vimos que as dívidas econômicas e as questões são ilícitas, produzem isso. A preguiça, né? Está na continuidade do texto. Na sua casa, abra sua Bíblia, depois releia, compare. Ele vai dizer sobre a importância de guardar, como guardar o coração e agora do que guardar o coração. E aí tem mais uma quarta coisa que nós precisamos guardar. É verdade. E essa é muito séria também. São as más companhias. Más companhias. No capítulo 6, dos versos 12 a 19, você leia na sua casa depois. Salomão está advertindo o seu filho Roboão e Deus está advertindo a mim e a você, né, a respeito do perigo dos relacionamentos com más companhias. A Bíblia chama as más companhias de filho de Belial ou o homem de Belial. E eu costumo dizer que este homem de Belial é a pessoa mais perigosa do mundo, pastor. Porque ele tem uma aparência muito legal, muito sedutora. Ele é muito simpático, mas ele é um canalha. Dos mais difíceis, às vezes, de se identificar e terrivelmente falso. E o próprio Roboão acabou sendo influenciado por um filho de Belial, dando conselhos errados. O que causou um grande prejuízo. A divisão do reino. A divisão do reino do norte e do reino do sul, de Israel e Judá. As más companhias, diz aquele provérbio, né, corrompem os bons costumes. Isso é um princípio bíblico, né? E também aquela outra, aí é um provérbio mais popular que dizem-me com quem andas e direi quem és. Quem tu és, é verdade. E há um outro ainda mais chulo que diz assim, quem com porco se mistura, farelos come. Então, eu aprendi que quem com porco anda, com porco se eslameia. É o mesmo sentido, né? Então, as boas companhias, elas são fundamentais. E as más companhias são deletérias, são destruidoras. Andar com más companhias, pastor, é certeza de incontáveis inquietações, pois o filho de Belial, descrito no texto, ele é muito hábil em envolver a pessoa em muitos problemas. Ele começa aparentando um interesse legítimo na sua pessoa. Sim. Daqui a pouco ele te envolve e começa a sequestrar a sua atenção, começa a te isolar das outras pessoas. Daqui a pouco ele tem você na mão dele. E aí ele faz com você... causando vários problemas de várias ordens, incontáveis, coisas imprevisíveis, né? É verdade. No verso 16 a 19, o texto vai descrever como é que é um filho de Belial, né? E ele vai falar de 6 pecados, sendo que o 7º ainda é pior. Tem uns que dizem que pecado é tudo igual, né, pastor? Mas não é, não. Não é, não. Tem pecado mais grave do que outros, né? Aqui nós vamos ver... Posso ler? Pode ler. O texto diz o seguinte: vejam o filho de Belial, como ele é. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª? E a 7ª a sua alma abomina. Se a 7ª ele abomina, significa que é pior do que aborrecer, né? Então a 7ª é mais grave. Mas olha lá, quais são essas 6 coisas? São as características do filho de Belial. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Olha que coisa interessante. Ele vai falar então de língua, de mão, de pé, de olhos, justamente o que ele havia falado lá atrás, que nós devemos nos guardar os olhos, guardar a boca, guardar o ouvido, guardar os pés. Aqui o filho de Belial não guarda nada. E quando você está com ele, ele vai te enredar
em todo esse processo destrutivo. A gente, quando olha, por exemplo, na cultura brasileira atual, a gente vê, assim, alguns figurões que estão procedendo exatamente assim, com uma atitude... cita aí, de novo, cita aí os 6. Olhos altivos. Olhos altivos. Olha por cima aquela arrogância, aquela prepotência. Outra coisa. Língua mentirosa. Bom, pois é, só mentira. Terceiro. Mãos que derramam sangue inocente. Pois é. Violência. Sangue inocente. Dá uma olhada assim no Brasil, como é que tá, né? E isso é do mundo todo, mas eu estou falando aqui para contextualizar o nosso tempo. Coração que trama projetos iníquos. Ai, meu pai, olha coração. Coração esse. Projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Olha lá, para onde vai? Os pés são rápidos para isso. Verdade. E ainda? Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia as contendas entre os irmãos. Esse é o pior. Eu? Entre esses irmãos que ele vai semear contenda, sabe quem são? É você, se você fica andando com o filho de Belial. É verdade. Amizade. É verdade. Cultive boas amizades. Cultive pessoas, traga para próximo de você pessoas que andam e temem ao Senhor, pessoas que conhecem o Senhor, pessoas que têm a palavra de Deus nos lábios. Cuide da qualidade do que você fala, do que você ouve, do que você faz, dos seus caminhos. Cuidado. Esses fatores, todos eles são grandes desencadeadores de ansiedade e de toda sorte de problemas que podem vir, não é, pastor? Eu estou no ministério há mais de 50 anos, só que em Londrina eu estou há 50, estou com 53 anos de ministério, e eu já vi muita coisa. Sim. Né? E uma vez nós tivemos uma pessoa aí na comunidade que era muito menino bom, menino, sabe, educado, de bons princípios, família. E ele começou a andar com más companhias, né? E a coisa foi desengrigolando e ele foi se afastando da família, afastou da igreja, afastou dos amigos e foi. E uns anos depois ele apareceu e disse... Olhou para mim, olhei para ele, disse, o senhor lembra de mim? Eu tentei puxar na memória. Parecia outra pessoa. Quando ele disse, eu sou fulano, eu disse, meu filho, o que aconteceu? Ele disse, pastor, eu me meti aí no mundo e foi exatamente, foi até o buraco. Pensa, eu realmente não conheci. Ele era um rapaz bem apessoado, assim, uma pessoa de boa aparência. Foram as más companhias, né? As más companhias. Dificilmente, pastor, uma pessoa acorda de manhã, talvez você que nos ouve, talvez você mesmo ou alguém da sua família tenha, por exemplo, já tido contato com o mundo das drogas. Vamos dar apenas um exemplo aqui. Dificilmente a pessoa acorda de manhã e ela fala assim, eu acho que eu vou virar um drogado. Não tem isso. A pessoa que ela entra no caminho da droga foi porque ele foi ofertado. É verdade, meu irmão. E o tempo foi-se. Mas você precisa observar as más companhias. Por isso nós queremos lhe apresentar aqui quem pode resolver essa questão. O Senhor Jesus Cristo. Ele pode transformar a sua vida e você andar com os amados, com os santos, que é onde tem o maior prazer, disse Davi no Salmo 16. Aqui fica o prazer de compartilhar com você esse momento de café e fé. Foi muito bom, Márcio, estarmos juntos. E também. O abraço, aquele abraço do velho mendigo do Vale Estreito, de coração para coração. Até a próxima.